Vocês conhecem o Homem-Aranha japonês? E eu não estou falando dessa aqui, ou desse outro, inclusive que Deus o tenha. Eu me refiro a esse Spider-Man. E eu já adianto pra vocês, esse cara não é o Peter Parker. Mas será que esse Homem-Aranha é bom mesmo? O mais interessante de tudo isso é que esse mangá foi desenhado por um dos maiores artistas de todos os tempos, Ryuichi Ikegami. Se você é muito fã do Homem-Aranha ou um entusiasta de mangas velhos, já deve ter visto essas artes antes. Elas são de um mangá do Homem-Aranha que foi lançado no Japão em 1970 e foi publicado aqui no Brasil em 98. E eu acho surpreendente que isso tenha saído aqui. Porém, o mais incrível é que eu consegui uma edição desse mangá em um sebo por apenas R$ 25. E esse é um dos mangás mais interessantes que eu tenho aqui na minha coleção. Mas a história é boa mesmo? Como eu disse, aqui não existe Peter Parker, mas sim Yu Komori. A história é bem mais simples e sem aquele lance de sempre que todo mundo já conhece. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui a coisa acontece de outro jeito. No caso, o Yu é um super nerd que sofre bullying por ser super nerd. E em um dia, durante seus experimentos na escola, com uma máquina de radiação... Meu Deus, cara, que escola é essa que tem essas coisas? Ele acaba infectando uma aranha. Depois disso é um pouco óbvio o que acontece, certo? E como vocês viram nesse folhear de páginas, o vilão dessa edição é o Homem Eletrônico. Eu gosto desse design clássico do Electro. E eu admito que eu não sou um grande conhecedor de Homem-Aranha, mas eu acho o Electro bem da hora. É porque eu gosto de poderes de eletricidade. Só que ele passa uma impressão de vilão de time reserva, sabe? Vocês que são mais fãs de Homem-Aranha e conhecem alguma HQ boa em que ele seja o vilão principal, podem me recomendar aí nos comentários que eu vou dar uma lida depois. Mas voltando a falar dessa edição, o Electro estava atacando terror na cidade e, em contrapartida, a namoradinha à distância do Yu pede ajuda para encontrar o irmão perdido dela. Meu amigo, até o Homem-Aranha no web namoro, não sobrou nada mesmo. Enfim, o nosso herói resolve ajudar e ambos vão na caçada do irmão perdido. E eu não vou dar muitos spoilers, caso vocês queiram ler essa edição, mas quando a identidade do irmão dela é revelado, é uma surpresa chocante. E na luta final, o Homem-Aranha encarna o Saitama e manda o Electro jogar no Vasco com um único soco. Eu nunca vi o Homem-Aranha atuando dessa forma. Esse é realmente o Homem-Aranha, cara. Mas por mais que seja estranho, tem uma explicaçãozinha pra isso daí. Mas por que tiveram que adaptar o Homem-Aranha para um mangá na década de 70? Não era só vender as HQs para os japoneses? Pois bem, nas páginas finais dessa edição aqui, eles abordam a história de como esse mangá surgiu. De forma resumida, segundo esse material, os japoneses não gostavam da fórmula e não se identificavam com os quadrinhos americanos. Foi por causa disso que eles tiveram que adaptar o personagem para um cotidiano nipônico. Isso por si só já é interessante. Mas o fato mais incrível disso tudo é que esse mangá foi desenhado pelo lendário Ryuichi Ikegami. Mas nessa época, ele não era o Ikegami que conhecemos, por Craig Freeman, Kizo Ibito, o mais recente Trillion Game e principalmente o meu favorito, Sanctuary. Aqui na década de 70, ele estava no início da carreira e nesse mangá sua arte é muito mais setentista do que Ikegami que a gente conhece. E você já conhecia esse Homem-Aranha japonês? Se não conheciam, eu acho que vale a inscrição aqui no canal, até porque no canal de Anime Velho a gente sempre vai atrás justamente desses animes e mangás clássicos que não podem ser esquecidos. Olha, se eu puder apostar, eu tenho certeza que algum dia vão republicar isso aqui no Brasil de forma completa, pois essa versão da Mythos só tivemos 2 edições, enquanto no Japão tivemos 8 volumes. E eu realmente me diverti com esse mangá. Eu quero continuar lendo esse run do Homem-Aranha pelo Ikegami, principalmente porque é muito interessante ver uma versão tão diferente de um personagem que já está moldado no nosso imaginário. Se você já está acostumado com Peter Parker, o Yu Komori pode parecer estranho pra caramba no começo, mas quando você entra na proposta de um Homem-Aranha na Shinjuku dos anos 70, com uma história completamente diferente, aquele traço característico da década, feito por um grande artista, fica muito mais fácil de desfrutar desse mangá. Eu que não sou nenhum entusiasta do Homem-Aranha, pra mim, esse aqui é o meu Aranha-Verso, cara. E quem sabe um dia eles não trazem o Yu Komori de volta. Até porque o Homem-Aranha é infinito, então existe material pra isso. E tem um artista aí que sempre dá show desenhando Homem-Aranha, mas também esse cara aí dá show desenhando até copo d'água, né? Enfim, fica aqui um delírio de mangá que seria bem legal também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.